Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje no dia 4 de novembro. Estava com saudades de vocês, já que a última live foi o Rogério quem esteve com vocês. Vamos aguardar aí uns minutinhos até o pessoal chegar na nossa conversa de hoje, porque hoje nós vamos dar uma continuidade, vamos assim dizer, para o tema que foi abordado na live da semana anterior, que foi o tema de diagnóstico empresarial sustentável. Então, hoje nós vamos falar sobre um outro formato de diagnóstico com esse olhar para a sustentabilidade, ou com um foco mais específico para as práticas, para as ações, para as estratégias sustentáveis dentro das empresas. E eu estou muito feliz também em estar aqui nessa semana em que se iniciou a COP26, todos vocês aí acompanhando os acontecidos na COP26, que é a conferência entre as partes ou Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas. Então, estávamos aí na expectativa para entender o que seria acordado, o que seria trazido na COP26. A gente teve aí já durante a semana alguns acordos assinados, então muita coisa acontecendo relacionado às questões da sustentabilidade. E as empresas têm um papel super importante para se atingir os objetivos da COP26, os protocolos, as metas estabelecidas nos protocolos que os governos assinam, porque somente a partir da contribuição e da participação das empresas é que esse movimento vai tomar corpo. O governo sozinho, as pessoas sozinhas vai faltar um elo de ligação aí. Então, é super importante nós, enquanto pessoas, nós, enquanto empresas, estarmos atentos às propostas que estão sendo discutidas na COP26, porque isso certamente terá impacto nos próximos anos na forma de atuação, na forma de fazer negócios enquanto empresas. Mas falando aqui sobre o nosso tema de hoje, que é o diagnóstico da maturidade das práticas sustentáveis, eu quero só recapitular o que é o diagnóstico. O Rogério trouxe muito bem na live passada que o diagnóstico, ele é como a gente ir ao médico. O diagnóstico empresarial é como nos compararmos a nós irmos ao médico e buscar identificar nossas dores, nossos problemas, nossas doenças. Então, quando se fala em empresa, o objetivo é identificar os problemas, é identificar as melhorias necessárias para que o negócio, para que as atividades aconteçam da melhor forma possível. Então, quando se faz um diagnóstico empresarial, quando se faz um diagnóstico nas empresas, se analisa informações, políticas, processos, se faz avaliação de todo o negócio da empresa com o olhar para o ambiente interno e para o ambiente externo também. E isso vai direcionar para a realidade ou vai trazer à tona a realidade que a empresa se encontra no momento. Então, basicamente, esse é o objetivo do diagnóstico. Entender em qual ponto da caminhada a empresa se encontra. Nós fazendo uma retrospectiva das nossas lives aqui, nós já falamos sobre a questão da estratégia, da importância de se definir estratégia, de se definir objetivos, foco, para onde a empresa quer chegar. Então, é olhar no horizonte, olhar para o futuro, quais os objetivos da empresa. E agora nós estamos falando do diagnóstico,
Porque a partir do momento que nós traçamos um caminho em prol de um objetivo, nós precisamos entender em qual parte do caminho nós estamos. Nós estamos lá no início da caminhada, nós já desenvolvemos parte dessa caminhada, nós já realizamos, no caso da sustentabilidade, ações, práticas, já trilhamos parte do caminho. Então, esse é o objetivo do diagnóstico, demonstrar em qual parte do caminho a sua empresa está, olhando para o objetivo futuro, olhando para a estratégia que foi montada em relação a esse ponto. E aí, como eu comentei no início, quando nós falamos do diagnóstico da maturidade das práticas sustentáveis, ele tem um olhar muito mais voltado, como o próprio nome diz, para as práticas, para as ações sustentáveis. O diagnóstico da maturidade das práticas sustentáveis, ele permite avaliar o estágio que a empresa está em relação às práticas, em relação à sua estratégia de gestão sustentável e em relação às ações que vão gerar aí um impacto ambiental, um impacto social positivo ou que vão reduzir o impacto social e ambiental que a empresa, o impacto negativo nos aspectos social e ambiental que a empresa gera pela sua atuação. Então, o diagnóstico da maturidade das práticas sustentáveis, ele se volta para entender as práticas, para entender as ações e, a partir disso, definir um ponto em que a empresa se encontra. Nós tratamos aqui de estágio. A empresa está no estágio inicial, quando se fala em implantação das práticas e ações sustentáveis, quando se fala em implantação da gestão sustentável, quando se olha para a sua estratégia sustentável no longo prazo, ou a empresa já desenvolveu políticas, normas, já desenvolveu parte da caminhada. E aí, alguns questionamentos começam a surgir em relação ao diagnóstico da maturidade das práticas sustentáveis. Dentre eles, estamos aí, resolvemos iniciar o diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis dentro da minha empresa. Por onde eu começo? Como eu identifico as ações, as práticas que a minha empresa já desenvolve no âmbito social, ambiental, de governança, voltadas às questões sustentáveis? Essas práticas que a empresa já desenvolve estão alinhadas aos meus objetivos estratégicos sustentáveis? Elas vão fazer com que eu atinja esse objetivo ou as minhas práticas, as práticas que eu desenvolvo não possuem um equilíbrio entre si, entre as ações desenvolvidas, entre o resultado alcançado? Eu posso desenvolver talvez uma prática social que tenha um impacto ambiental negativo e talvez eu não tenha mensurado esse impacto negativo. Então, eu preciso entender não só se as práticas, quais práticas estão sendo realizadas, mas também se essas práticas estão equilibradas, se os resultados gerados a partir dessas práticas têm um equilíbrio nos pilares social, ambiental e de governança, que são a base aí do tema da sustentabilidade, do conceito da sustentabilidade. Então, a partir dessa abordagem, voltando-se para os pilares da sustentabilidade, nós já temos aqui uma dica de como iniciar a elaboração do diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis. A gente recomenda que se entenda o segmento de atuação da empresa, porque muitas vezes já foi falado, mas eu gosto de trazer aqui,
Uma empresa que presta serviços, ela tem um impacto ambiental menor, ou ela não tem impacto ambiental negativo pelo seu formato de negócio. Então essa empresa, ela vai as suas práticas, as suas ações têm que ser muito mais efetivas em relação às questões sociais e de governança. Agora, se nós pensarmos uma indústria, se nós pensarmos uma empresa, uma prestadora de serviço no segmento de transportes, o impacto ambiental dessa empresa é muito maior do que uma empresa que presta serviços de assessoria, que presta serviços de medicina. Então, cabe analisar o segmento em que você está inserido, em que a sua empresa está inserida, e a partir daí identificar, com base nos pilares, né, quais práticas podem ser desenvolvidas nesse segmento em que você atua, na empresa em que você atua, que realmente vão gerar um resultado positivo, voltado para a sua estratégia, para o seu objetivo estratégico, para se construir uma gestão sustentável, e também vão gerar um resultado positivo nos aspectos sociais e ambientais. Mas e como eu sei que tipo de prática eu posso realizar voltada ao pilar social ou voltada ao pilar ambiental? O que é importante fazer realmente? Bom, aí quando nós falamos e detalhamos essas práticas, nós temos algumas linhas para direcionar ações que possam ser desenvolvidas. Então, eu vou trazer aqui alguns embasamentos, algumas linhas de possibilidades, algumas diretrizes, com base em metodologias, com base em ferramentas que já existem no mercado hoje e que abordam a sustentabilidade dentro dos 3 pilares, trazendo aí exemplos, trazendo esse direcionamento, que são, por exemplo, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos que têm um direcionamento aí do que a empresa pode fazer dentro de cada objetivo de desenvolvimento sustentável, que dá aí um direcionamento de quais ações, de quais práticas podem ser realizadas, com base no que cada ODS, nas metas que cada ODS possui. Outra ferramenta bem legal e que eu acho que é bem mais prática, vamos dizer assim, para as empresas, ou seja, ela tem um foco mais direcionado para as empresas, não que os ODS não tenham, mas os ODS têm uma amplitude maior, voltadas para governo, voltadas para pessoa física, voltadas para empresas também. E aí, quando nós falamos dessa outra ferramenta, que é o GRI, ele tem um foco muito mais voltado para as empresas, para organizações, sejam elas sem fins lucrativos, sejam elas governamentais, sejam elas empresariais. Então, o GRI, ele traz essa praticidade, esse detalhamento de linhas, de direcionamentos que podem auxiliar na definição de ações e práticas dentro de cada pilar da sustentabilidade, seja ele social, ambiental, de governança. E nós temos também o EASY, que é utilizado pelas empresas brasileiras, que também tem essa base do GRI, um pouco com uma estrutura um pouco diferente, mas a proposta é a mesma, vamos assim dizer. Então, tanto o EASY quanto o GRI é muito mais prático e cabe muito bem para se analisar a empresa,
se tomar como base quando se vai olhar e identificar as práticas e ações que uma empresa já desenvolve e assim elaborar o diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis. Então, quando nós falamos de governança, que tipo de prática, ou quando se olha para o pilar governança, que tipo de prática uma empresa pode desenvolver? O que eu preciso mensurar dentro desse pilar se a minha empresa já está desenvolvendo? Ou quais oportunidades eu vejo dentro desse pilar em relação a ações, em relação a políticas que vão me aproximar dos meus objetivos estratégicos sustentáveis, que vão traçar o caminho para a construção de uma gestão mais sustentável. Então, dentro do pilar governança, nós podemos estabelecer aí indicadores, metas voltadas à questão do desempenho econômico-financeiro. Nós podemos desenvolver ações e práticas voltadas à definição de compras sustentáveis, com um olhar mais sustentável. Nós podemos analisar o impacto que a minha empresa está causando na comunidade em relação ao aspecto econômico, ou seja, a geração de emprego ao meu entorno, principalmente em cargos de gestão, em cargos que têm uma remuneração melhor, se eu dou oportunidade para as pessoas que estão ao meu entorno, porque isso, consequentemente, vai ter um impacto positivo lá na comunidade no aspecto econômico. Uma pessoa que possui uma renda vinculada à minha empresa, ela vai gerar ela vai alimentar toda uma cadeia econômica a partir de compras que ela realiza, a partir de onde ela investe. Então, ela vai dar uma continuidade para esse recurso e, consequentemente, vai manter parte desse recurso na comunidade, gerando desenvolvimento econômico. Outras ações que podem ser olhadas no aspecto governança, quando quero trabalhar práticas e ações, ou quando quero identificar práticas e ações sustentáveis dentro do meu diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis. É a questão de ter políticas, de ter normas, de ser contrário às questões de corrupção, em relação às políticas e normas de governança mesmo, estabelecendo critérios para os investidores, para os gestores. Então, tudo isso pode ser realizado, são ações e práticas que podem ser realizadas dentro do pilar governança. E aí, quando eu vou fazer o diagnóstico, eu preciso estar de olho em todas essas oportunidades. Eu preciso ter ciência de todas essas oportunidades de práticas e ações que possam ser desenvolvidas, porque isso vai me permitir entender o que eu já realizo e o que eu posso melhorar, o que eu posso realizar além do que está sendo feito. Quando a gente fala do pilar ambiental, que é talvez mais palpável para as empresas em relação a ações e práticas que são desenvolvidas, nós vamos desde a pequenas ações, como a separação dos resíduos, a correta destinação desses resíduos ou a recolocação desses resíduos no ciclo produtivo por meio da reciclagem ou por meio da reutilização em outro processo produtivo. A questão da economia em relação aos recursos naturais que envolvem aí a água, que envolvem aí a questão da energia elétrica, a questão da opção por materiais oriundos de fontes renováveis ou mesmo materiais que a sua destinação, que tenham uma sequência no processo produtivo, no ciclo de vida posterior ao seu uso dentro da indústria.
não necessitando a sua destinação para aterros sanitários ou para incineração. Então, buscando manter esses materiais no ciclo de vida. Nós temos a questão das emissões, buscando a redução das emissões. E aí se fala dentro do processo fabril, buscando-se máquinas, equipamentos que têm que são mais produtivas e que têm um nível de emissões menor. Quando se fala em transportes, trabalhar a questão da direção econômica, trabalhar a questão da utilização de recursos, de combustíveis renováveis, por exemplo, como etanol, biometano, biocombustíveis, ou mesmo a questão dos veículos elétricos. São todas alternativas de práticas, de ações, de estratégias que podem ser feitas. Nós temos também dentro da produção, dentro da fábrica, a utilização da biomassa em vez de combustível fóssil, que vai reduzir aí as emissões de gases poluentes e prejudiciais à camada de ozônio. Se nós olharmos para a questão da seleção dos fornecedores, nós podemos definir aí estratégias, nós podemos definir aí, criar um checklist, talvez, do que eu vou identificar na hora de selecionar o meu fornecedor. Se esse meu fornecedor também tem uma preocupação sustentável, ou se ele não segue as leis ambientais, não tem esse olhar para a sustentabilidade. A questão de observar as leis ambientais, de possuir certificações ambientais, ISOs e qualquer outra certificação que tenha essa relação, e essa questão tanto dos fornecedores, da seleção dos fornecedores, quanto a conformidade com as leis ambientais, também se enquadra quando se olha o pilar social. Porque, e aí talvez é mais forte ainda a questão da seleção de fornecedores em relação à utilização de trabalho escravo, em relação à proteção dos direitos humanos. A gente teve recentemente um caso de uma empresa multinacional que aqui no Brasil, e que tem política de fornecedores, inclusive, e que teve aqui no Brasil uma empresa terceirizada que prestava serviço para eles, que possuía colaboradores em péssimas condições de vida, né? Em que não dava essas condições de vida, colaboradores que estavam vivendo em situação análoga ao trabalho escravo. Então, aí vem outro ponto, de nada adianta nós termos normas, nós termos políticas, se nós não acompanharmos. Então, é importante, como a gente diz, né, o papel aceita qualquer coisa, mas eu preciso demandar um esforço para entender se essa prática, se essa ação que eu estabeleci, se esse documento que eu estabeleci está sendo cumprido, se essas práticas, se essas ações que eu me propus a fazer estão gerando o resultado desejado, estão gerando o resultado positivo para a empresa, para o meio ambiente e para a sociedade. Então, são vários aspectos que precisam ser observados. E, por fim, quando nós falamos do pilar social, nós temos ações voltadas e práticas voltadas à questão do respeito aos colaboradores, da valorização dos colaboradores, das oportunidades dentro da empresa para esses colaboradores, do desenvolvimento pessoal e profissional por meio de treinamentos, por meio de possibilidades
de alternativas, de programas que vão auxiliar o colaborador a buscar formação, que vão permitir o colaborador a buscar conhecimento e que vai gerar uma melhoria da qualidade de vida dele, não só dentro da empresa, não só profissional, mas também pessoal. Porque a gente diz que conhecimento é para a vida, né? Conhecimento não fica só dentro da empresa. Outros aspectos são segurança no trabalho, temos também a questão da diversidade, da igualdade de gênero. Então, é importante as empresas definirem possibilidades, definirem programas voltados à igualdade de gênero, voltados à diversidade. É importante as empresas olharem para o seu quadro de colaboradores e entender de que forma eles estão incentivando a mulher, de que forma eles estão incentivando a contratação, né, de jovens, a contratação de idosos, a contratação de pessoas diversas, né? E não só incentivar a contratação, mas também dar condições de trabalho, mas também ter equiparação salarial, vamos dizer assim, independente de raça, independente de gênero, independente, não priorizando um em detrimento de outro. Então, essas são todas ações e práticas que podem ser desenvolvidas dentro das empresas. E quando se faz o diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis, eu preciso estar atento ao que a empresa já desenvolve, as oportunidades que ela tem em relação aos 3 pilares, em relação às questões sociais, ambientais, de governança, para que eu tenha uma visão futura, para que eu olhe lá o meu objetivo estratégico, para que eu olhe a busca por construir uma gestão sustentável dentro da minha empresa. E, consequentemente, eu opte por práticas, por ações que realmente vão gerar resultados. E esse é o caminho para se fazer o diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis. Eu preciso identificar o que eu realizo dentro de cada linha, vamos assim tratar, dentro de cada linha, de cada pilar social, ambiental e de governança, e dentro dessas abordagens eu vou olhar ações e práticas. Mas como que eu vou elaborar o diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis? Eu vou contratar uma empresa terceirizada, que vai ficar olhando meus documentos, que vai olhar as ações, que vai fazer a avaliação da minha empresa e vai definir quais são, e vai construir esse diagnóstico. A gente fala que é imprescindível a participação dos colaboradores. É imprescindível ouvir os colaboradores, perceber o que eles entendem pela sustentabilidade, o que eles entendem como práticas importantes, o que eles percebem que está sendo realizado. Porque muitas vezes o gestor ele tem a percepção de que são realizadas práticas sociais, são realizadas práticas de treinamento, de benefícios para os colaboradores, mas talvez o colaborador não perceba essa prática. Então, quando se envolve gestores, colaboradores, nós temos aí 2 benefícios. Nós vamos gerar, a partir desse diagnóstico, um mapa, um radar das práticas, das ações que estão sendo realizadas, dos pontos que precisam ser melhorados, das oportunidades
que nós podemos construir dentro de cada segmento, dentro de cada empresa. Mas também nós temos um outro benefício, que nós conseguimos entender a percepção dos colaboradores em relação a essas práticas, em relação a como eles veem a sustentabilidade dentro da empresa, em relação a realmente qual estágio eles percebem que a empresa está. Porque talvez a empresa já faça muitas ações, já faça muitas práticas, mas não está tendo um resultado positivo para os colaboradores, eles não estão percebendo esse resultado positivo. Então, é preciso se realizar um marketing interno, o endomarketing, que a gente chama, e conscientizar e divulgar e trazer esses benefícios para os colaboradores, trazer isso para a ciência deles, para que isso seja como... para que isso vá de boca em boca, né? E que seja difundido dentro da empresa, na comunidade, e que seja aí um ponto de partida para muitas outras ações, para muitos outros projetos sustentáveis que têm um benefício positivo, que tem um impacto social e ambiental positivo. Então, nós da Sustev, nós desenvolvemos uma ferramenta que nós chamamos de radar da sustentabilidade, justamente para conseguir visualizar dentro desses pilares, dentro dessas práticas que eu abordei rapidamente aqui, o que a empresa já desenvolve, o que precisa ser melhorado, para se demandar esforços e se demandar investimentos, porque isso muitas vezes requer investimento financeiro, investimento de pessoal, investimento de mão de obra, de colaborador mesmo, para se desenvolver novos projetos, para se desenvolver ações e práticas voltadas inclusive à estratégia da empresa, que vão construir aí resultados positivos futuros. Muito bem, acho que era isso que eu queria abordar nessa nossa live, falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico de maturidade das práticas sustentáveis, da importância das empresas conhecerem em qual estágio elas estão, o que pode ser melhorado, o que pode ser implementado além do que já se faz. Se vocês não conseguiram acompanhar a 100% da nossa live, ela vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram. A gente disponibiliza também no nosso canal do YouTube, então fiquem bem à vontade para acessar a nossa live lá. Eu agradeço a vocês que estiveram aqui conosco hoje, disponibilizaram seu tempinho precioso para nos ouvir, falando sobre esse tema da sustentabilidade. E durante os próximos dias, nós vamos trazer aqui no nosso canal do Instagram um pouco mais sobre a COP26, um pouco mais sobre essa conferência pró-mudanças climáticas que está acontecendo na Escócia, no Reino Unido. Então, e provavelmente na próxima live, a nossa próxima live vai ser para trazer sobre o que aconteceu, sobre protocolos, sobre projetos que foram aprovados e que foram assinados na COP26. Então, se vocês também tiverem algo legal sobre a COP ou sobre qualquer outro assunto que vocês queiram compartilhar conosco, fiquem bem à vontade, nós vamos ficar muito felizes. Muito obrigada novamente por estarem aqui conosco e um ótimo final de noite.